Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje o nosso tema é sobre doenças psicossomáticas. E para conversar conosco está aqui a professora Tânia Maria Semin, que é psicóloga, psicanalista e professora da graduação e pós-graduação em psicologia da UX, e também a Eliane Tomasi Deitos, psicóloga, psicanalista, mestranda em psicologia da UX, e também vai falar, claro, sobre a sua dissertação. Professora Eliane, tudo bem? Muito obrigado pela presença, por dispor esse tempo para conversar um pouco aqui no UX Play Podcast, e a gente falar sobre esse tema tão importante, que é a doença psicossomática, e também sobre essa dissertação importantíssima, sobre esse assunto. Nós é que agradecemos. Nós vamos falar, então, mais da dissertação em relação a doenças psicossomáticas, em especial doenças psicossomáticas em relação à pele, e que acaba sendo uma doença difícil da gente lidar no dia a dia, na medida que ela pode se transformar em algo visível, algo vergonhoso, algo até socialmente, não necessariamente muito aplaudido. Perfeito, Eliane. Bom, eu te agradeço muito o convite e a acolhida de vocês aqui no UX. Acho muito importante, porque isso é um auxílio a um assunto de extrema importância, um assunto tão importante. Claro, eu me debrucei sobre o assunto, mas também eu fui me dando conta, ao longo da minha pesquisa, a importância que ele tinha, e talvez eu tenha dado mais importância durante a pesquisa pelos pesquisados, pelo pessoal que participou, e por todo o debruçamento sobre essa temática tão importante, e que eu também fui me debruçando por conta da minha clínica, A princípio por conta da minha clínica, mas que daí na pesquisa eu acabei me deparando com muitas situações que eu nem previa, que eu nem pensava, e acho que a pesquisa ela serve para isso também. Isso que é bem interessante, Exatamente. Quando a gente se depara com situações, que vão aparecendo ao longo da pesquisa, ao longo do trabalho, que nos chamam a atenção. Que nos chamam a atenção e que chamam a atenção para algo extremamente urgente, de nós pensarmos e de nós pesquisarmos mesmo, abrirmos questionamentos, porque a doença de pele, e foi o que eu me debrucei mais, ela não está dada, Existem coisas novas acontecendo, sintomas extremamente novos, que a gente às vezes nem faz ideia, que a própria medicina não faz ideia do que é, Então, na minha pesquisa, ela foi muito rica, por conta de que eu me deparei com situações de que eu não sabia que existiam, doenças de pele que eu nunca tinha me aproximado ou sabia, e que a própria medicina desconhece o que é. E por conta disso, então, eu acho que vem muito bem a calhar o título, que é as falhas de simbolização e as falhas de tradução da psicossomática contemporânea, que é esta falha da tradução da psique e da própria medicina. Esclarecendo isso da medicina, acho bem importante. A medicina sabe como lidar na medida em que a patologia está presente. Então, o que fazer, como amenizar os sintomas, e enfim. Mas não necessariamente a etiologia e poder ter um controle talvez um pouco maior. Então, nesse sentido que a medicina ainda, eu acho que está estudando, e a medicina psicossomática, que é exatamente uma medicina mais direcionada para essas questões somáticas, ainda está estudando muito. E não só isso. Também o que eu quis dizer é que existem algumas afecções da pele em que são usadas algum tipo de vacina muito novo, que não se sabe ainda exatamente se ela tem um efeito realmente curativo ou se ela, quais são as contraindicações dela. Então, me deparei com isso tudo. Quer dizer, a própria medicina ainda também, porque acho que é da medicina também, na pesquisa de muitas coisas. Quando tu falas da questão da
vacina, né? Sem o entendimento de como surgiu. É isso? A etiologia que tu comentou, né, professora? Que é importante a gente trazer também como que surge. Isso tudo muito novo. E isso tudo, o que nos preocupa, nós da psicologia em especial, olhando num prisma da psicanálise, é o sofrimento psíquico do sujeito por trás dessa demanda. Porque se nenhum médico tem muita certeza de onde vem, como controlar, como é que psiquicamente fica esse sujeito com uma afecção que geralmente não é uma afecção bem-vinda, assim, e não é uma afecção escondida? Porque, por exemplo, um câncer, né? Muitas vezes o câncer, ele é interno, não necessariamente as pessoas sabem que tem essa patologia, diferentemente das questões de pele. Aproveitando esse exemplo que a professora traz, e a gente vai aprofundar dentro da questão do teu trabalho, mas psicossomaticamente, como que surge, né? Tu tem na tua pesquisa, no teu trabalho, a base, o surgimento desse problema na pele, por exemplo? É o sistema, o indivíduo que está nervoso demais. Isso já está no título da pesquisa, que é uma pergunta que eu me faço, né? Certo. Que é a falha da simbolização e da tradução do sujeito. A gente vai muito para a psicanálise, aí desde Freud, então, que aí eu me debruço desde Freud, para as patologias do corpo. Né? Desde o Freud, na época dele, já tinham as questões corporais, e aí ele foi estudando a histeria, né? As mulheres que ficavam cegas, as mulheres que, né, paralisavam motoramente, e já havia um estudo mais simbólico disso, quer dizer, essas mulheres, então, que não podiam, que elas eram muito reprimidas, né? Elas acabavam fazendo algum sintoma no corpo, né? Olha. E aí ele vai dizer alguma coisa assim, que aquilo do corpo não está podendo ser falado, né? Então, existe ali um sentido simbólico que não pode ser falado, que não pode se chegar à consciência e que o indivíduo acaba descarregando no próprio corpo. Hoje, né, na nossa atualidade, nós temos muitos sintomas de pele que a gente vai entender um pouco diferente, e foi mais o que eu me debrucei, das descargas psicossomáticas, né? Então, a gente vê, e os pacientes, claro que eu me debrucei também, eram pacientes que tinham descargas muito importantes na pele. O que a gente vai pensar disso? Que, bom, aí existe uma descarga que não sai pela via psíquica, né? Ok. E que ela acaba saindo pela via motora, né? Porque tudo que nos entra tem que sair, né? De algum jeito mais elaborado, mais traduzido, mais simbólico. E quando eu te digo que nos entra, é que quando o bebê já é um bebezinho, já vai entrando leite, o leite descarrega a zero. Mas aquilo que entra deste outro humano que cuida, nunca vai ser descarregado a zero, né? Sempre fica tramitando aí dentro, sempre fica circulando, e o sujeito vai tendo que dar conta disso. Ou de uma forma, né, de compulsão repetição, ou de, enfim, que também pode ser na via da descarga do corpo, ou vai ser traduzido, vai poder entender e vai poder dar um outro destino para aquilo. Né? Então, o que tu estava perguntando, né? Retornando à tua pergunta, o que acontece é que isto que entrou e que não foi podido dar um nome, né? Dar uma tradução melhor, ser simbolizado, um corpo que não é simbolizado psiquicamente, é um conteúdo, é uma quantidade excessiva para o psiquismo que ele não tramita. E o que ele acaba fazendo é descarregando, ou em ato, ou no corpo, né? Perfeito, e aí a gente tem, por exemplo, Uhum. Pacientes adolescentes que atuam muito e que também acabam tendo distúrbios no corpo, né? Quer dizer, descarrega para tudo que é lado, Uhum. né? Então a gente está nesse trabalho, eu estou me ocupando muito disso, desta descarga, né? Que sem contenção. E tem um autor que ele fala sobre o eu pele. E ele diz, olha, a pele ela é um envelope do corpo, né? E muitas vezes a pele é uma túnica envenenada. Ele diz, o Anzier, que é um autor francês, é como se esse sujeito tivesse vestido de alguma coisa envenenada e ele ficasse se atacando o tempo todo por algo que ele não pôde ressignificar, que ele não pôde entender, que ele não pôde traduzir. Perfeito. Né?
Compreendi, entendi. Esse traduzir, muitas vezes, passa pelo uso da palavra, pelo uso de nomear sentimentos, fiquei com raiva, Então, até isso é uma coisa importante para as pessoas saberem que, na medida que elas ficam com algum sentimento atravessado, o ideal é que elas possam estar verbalizando, conversando com a pessoa que está chateada, enfim, e não ficar com esses registros de que tem que estar tudo bem, tem que guardar todos os sentimentos. Que importante isso, professora. Porque a psicossomática seria o corpo falando o que talvez a gente não conseguiu, não se autorizou até a falar ao longo, né, de uma vida. Por isso que vem uma doença. A doença não vem numa primeira, numa segunda vez que alguém ficou com raiva ou que ficou chateado. Mas ao longo desse jeito de lidar com essas questões, vai internalizando algo muito forte e descarrega no caso dela, né, na pele, e eu acho que disso que a Prof. Tânia está falando é bem importante, porque o que eu me dei conta, principalmente na minha pesquisa, foi que as pessoas não sentem, né? Uma coisa é a gente pensar, sim, ele sentiu raiva e guardou. Não sente. Não sente. Não sentiu a raiva? Não tramita no psiquismo, não tramita. Simplesmente, não, mas está tudo ótimo, foi paradisíaco, foi muito normal, está tudo bem. Então, eu acho que aí a gente tem um nível, né, de pacientes que sentem, né, e uma parte não sente, e de pacientes que não sentem. E que talvez, mesmo que a gente ajude eles a olhar para esse sentimento, eles não se autorizam a sentir. E por isso essas descargas, porque todos nós, não tem como, aliás, eu gosto muito de falar, parece que a vida é só alegria, coisas lindas. Não, a vida é feita também de tristezas, de ficar chateado com o que acontece. E na medida que não tem espaço para essas coisas mais negativas, para que tenha até nomeação isso, e aí vinha o sentimento para que seja nomeado, isso vai sendo guardado e o corpo depois reclama, digamos assim. Eu acho que isso que a Prof. Tânia é bem importante que a Prof. Tânia fala, porque a gente se volta para o infantil, se a gente pensar isso, a psicanálise se volta muito para o infantil. E a gente pensar as nossas crianças, elas só têm que ser felizes. Né? Sim. Então, a tristeza é como se fosse algo muito ruim. A criança não pode sentir tristeza, né? E nem estar sobrecarregada, né? Com excesso de trabalhos, que a gente, não, está tudo bem. A criança já tem que trabalhar muito psiquicamente, né? Eu entendo assim, a criança ela tem um trabalho psíquico gigantesco, ela tem que entender tudo o que se passa, a finitude, né? Tudo. Sim. Mas ela precisa também poder ficar triste, porque ficar triste também é constituir psiquismo. Né? Então, o que a gente tem? Tem pacientes que não podem ficar tristes. E como eles não podem se entristecer, eles acabam descarregando por outras vias que não é a tristeza, que é isso que a Prof. está falando, é na atuação, é nesta doença física. E aí parece que não se constitui algo, porque os pacientes entendem a tristeza como uma melancolia, e tristeza não é melancolia. Até algo que tu não pode ter nos dias de hoje, eu queria perguntar para vocês duas, diante da fala, geralmente a gente utiliza, nos dias de hoje, né? Jorge, e aí como é que tá a vida? Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. E tu fica nessa repetição que você não pode ter mostrar. Pois é, isso aí acaba trazendo ou contribuindo para problemas que podem, né, estar aí sendo apresentados. Eu acho que a tendência, pelo menos na minha pesquisa, é a esses pacientes se isolarem muito mais para não serem vistos nesta doença e nesta tristeza gigantesca que eles têm dentro deles, do que, né, porque aí eles não suportam também ser só felizes, e isso está marcado na pele. Na pele. Né? Porque fica demarcada na pele, então, a afecção. Não dá para disfarçar esse tudo bem na medida que está com algo que é visível. Por isso que eu estava falando no início, é uma doença que dá uma visibilidade de que tu tem problema, de que tu tá triste, de que tu não estás bem. E na nossa sociedade, vamos olhar para as redes sociais, é só coisas lindas, é só paraíso, né? Eu fico pensando, não só ela falou das crianças, eu fico também muito preocupada com os adolescentes, porque na adolescência eles pintam um ideal de vida, de futuro que não existe, vão se frustrar, e aí como é que eles vão lidar com essas frustrações? É que a adolescência
adolescência, ela chega com uma potencialidade hormonal e uma potencialidade narcísica e edípica que já foi vivida lá atrás, e ela vem com todo esse potencial, e aí é muito mais difícil dizer não ali e renunciar e viver a tristeza, que é disso que nós estamos falando. Bom, a vida é feita de perdas, né? E eu tenho que me haver com elas. Então, a gente acaba tendo pacientes que perdem a namorada e não suportam. Tentam suicídio, se automutilam, que aí a gente entende comportamentos extremos de sofrimento, que ao invés disso ficar para dentro, no sentido de uma psicossomática, está externalizando, mas externalizando no próprio corpo, né? Porque a automutilação é em si mesmo e a tentativa de suicídio também é consigo, digamos assim. E agora vocês trazem uma questão bem importante, porque eu gravei o programa anterior ao de vocês, que foi com uma psicóloga, né? Sobre adolescentes. Então ainda existe a questão do tempo também atual que estamos vivendo, que é Jorge, ímpar, eu trago muito adolescência casada aqui com o meu trabalho, porque na minha pesquisa, todas as afecções de pele culminaram na adolescência, que a gente sabe que é um momento de vida turbulento dentro do sujeito, né? Em que ele tem que se haver com todas essas questões narcísicas, edípicas e hormonais. O corpo está mudando, tudo, né? O corpo vai aparecer. E aí, se o meu corpo vai aparecer, o que eu faço para ele desaparecer? Porque, de verdade, é como se tivesse que se manter desaparecido, né? E não aparecer. Então, tá bem explicado, consegui entender. Se eu conseguir entender, acho que os internautas também. Ótimo, perfeito. Tem que então, acaba que a adolescência, muitas vezes, nos dá indícios do que não está bem. Eu gosto muito da adolescência. Eu acho que ela nos mostra muito o que houve até ali. Né? A gente sabe o que houve. E é um momento, para nós, tanto a infância quanto a adolescência, são momentos importantes de trabalho psíquico, porque a gente consegue ajudar numa organização lá no início, né? Quanto mais na infância, claro, mas também não vamos massacrar, porque senão todas as crianças vão para atendimento, e não é o caso. Sim. Na adolescência, seria importante alguns pais, na medida que identificam algumas situações, digamos que chamem a atenção do filho, que façam uma avaliação, só para ver se está tudo bem, para ver se ele está conduzindo uma adolescência de uma forma saudável, se ele não está precisando ser ensinado a nomear as tristezas, a ter espaço para isso, enfim. Então, fica uma dica, né? Principalmente na adolescência. Eu posso trazer uma situação bem importante, que eu acho, com tudo isso que houve no Estado, né? Já estava aqui, ó. Tranquilo, ótimo. Não, é que eu não queria deixar. A perguntinha aqui. Eu só queria falar, porque eu acho que liga um pouco com a psicossomática. Eu acho que a gente pode observar quanta psicossomática agora vai ter. Quando eu iniciei a minha pesquisa, eu tinha um número de 80% dos casos que vão a plantão de saúde são doenças psicossomáticas. 80% é muita coisa. Hoje eu não sei como está, mas eu só queria trazer da minha clínica como os pacientes que sentiram tremor aqui em Caxias, estou falando, né, de uma coisa pequena, porque o que houve no estado foi muito maior, passaram a tremer, né, passaram a ter tremores terríveis. Então, eu queria trazer, quando eu estava ouvindo a Prof. Tânia, a questão do traumático, né? Quando a gente passa por um trauma, e a adolescência é um trauma, né? Tudo que entra em excesso para nós, o próprio nascimento, quando um adulto entra na nossa vida, é traumático porque é um excesso de excitação para a criança que ela tem que dar conta. Então, tudo que nos ouve agora, essa situação, né, toda que nós vivemos e que nós vimos, né, ela traz situações de uma psicossomática muito maior, muito mais grave, em pacientes que já não estão tão bem, né? Isso tende a agravar. E às vezes eles ficam com alguma questão psicossomática importante, né? Alguns pacientes meus pesquisados, eles já traziam coisas que tinham sido convocadas internamente na COVID. Né, que também foi outro traumático, outro momento traumático que nós passamos, e acreditamos que daqui por diante vão vir, né, momentos traumáticos, como nós não tínhamos tanto antes, e que isso convoca todo esse interno que a gente está falando. É que às vezes a gente já tem pessoas com alguma dificuldade. Vamos pensar quantas pessoas têm gastrite aí fora. A gastrite é psicossomática. A gastrite é
um problema a nível estomacal, porque a pessoa, ao invés de estar podendo lidar com aquelas emoções mais negativas, ela guarda, ela internaliza, produz mais suco gástrico, começa a corroer parede do estômago, esôfago, enfim, pode se transformar em úlcera, enfim. Então, pensando nessa questão prática, quantas pessoas aí fora já têm doenças psicossomáticas? Quando a gente pensa em algo traumático junto, existe uma grande possibilidade de potencializar, acelerar os processos e deixar essas pessoas mais adoecidas. Então, vamos prestar atenção, principalmente quem já tinha uma dor de cabeça constante, quem já tinha gastrite, quem já tinha algo psicossomático, que preste atenção agora, depois da enchente. Né? Agora, eu sei que, de repente, eu posso estar fugindo aqui do foco da temática, mas, num caso desses, professora e Eliane, pode se agravar e acabar se tornando um câncer, algo muito mais sério por conta dessa somatização? Eu acho que sempre que a gente tem um paciente que ele tem algum tipo de afecção, né, a gente pede para excluir a questão física. Né? Bom, vai ver se tem alguma doença já está dada e, bom, né, trabalhamos psiquicamente a outra parte. Mas eu acho que tem muitas pesquisas hoje, inclusive eu mesma, né, tive estudando, porque como eu estou me dedicando sobre isso, eu acabei vendo, de muita gente que está pesquisando que o câncer ele pode ter esse fundo psíquico, né, sim. Tem a psico-oncologia, né? É um grupo de pessoas que estudam a relação da psique com questões da oncologia. O que eles identificam? Que no momento que começou a primeira célula, por que ela fez uma mutação para se transformar numa célula cancerígena, o que devia estar acontecendo na vida do sujeito tem a ver com algo disso que a gente está dizendo, maior do que ele estava podendo aguentar. E aí a gente chama isso de traumático. Possivelmente, mas isso lá na primeira, por que teve a primeira mutação, né? E aí a gente entende que tem fundo psíquico, sim. E como é que a gente separa, né? Psi, somato, como é que a gente vai, né? Como que a gente faz? É uma linha muito tênue, né? Que a gente está aqui, realmente, eu estou pesquisando isso, mas que a gente não pode dizer tudo é físico, tudo é psíquico. Claro, é complexo. O sujeito é complexo, né? Quando a gente trata um indivíduo, ele tem toda a complexidade dele, né? O corpo também nos diz alguma coisa, porque às vezes a gente não tem a palavra, mas o corpo tem uma ele está comunicando, digamos. Tem uma autora muito boa, a McDougall, né? E toda a questão do pensamento operatório, que hoje, né, a gente já vai estudando outras coisas, assim, mas vai dando start o pensamento operatório, que é um pensamento muito concreto, né? Um sujeito que não subjetiva, ele não tem subjetividade no pensamento e tal. Então, ela vai dizendo assim que os pacientes que têm mais afecções somáticas são pacientes que não conseguem entrar na sua subjetividade, né? E aí o corpo é um palco para aquilo que o sujeito não consegue dizer. O indivíduo, ele tem, digamos, Eliane, se eu estiver equivocado aqui, me corrige no ar, ao vivo e a cores, que não tem problema. Não tem problema. Mas, assim, o corpo, ele, de forma alguma, tu responde, ele está dizendo assim, chega no meu limite agora, externou. Isso aqui eu não estou suportando. Eu não estou suportando. Né? Faz alguma coisa, ou muitas vezes o sujeito paralisa em função disso, e daí ele não consegue mais sair, né, do próprio corpo, tu entende? Claro. É como se o corpo, entendo. E é isso que eu vi muito na minha pesquisa, como se o corpo aprisionasse o sujeito. É como se o sujeito perdesse o domínio de si. Porque ele não sabe nem nomear o corpo às vezes, tu entende? Quando a gente tem transtornos mais precoces ou alimentares, é um sujeito que se enxerga de um jeito que não é. Né? Então, a gente tem por aí uma falha do simbólico. Eu preciso ter o meu braço simbolizado psiquicamente, senão não vou enxergar um braço. Né?
Então, esses transtornos somatoformes, ou eu acho que a própria pele, como eu me enxergo, né, tem a ver com aquilo que eu representei dentro de mim. E talvez poder pensar que se não está conseguindo ter uma representação adequada, tem um sofrimento muito grande, que as pessoas possam pedir ajuda. Porque o que a gente visualiza? É só uma dor de estômago, é só um problema, o problema é meu, não tem nada a ver com as relações que eu estabeleço, com o meu trabalho, com o relacionamento afetivo. E muitas vezes tem uma ligação muito forte com tudo isso que não está sendo destinado para o lugar certo. Ou que o paciente possa receber um auxílio de alguém, porque muitas vezes o próprio paciente não se dá conta. Ele não identifica. Mas perfeito, Eliane, de trazer isso, porque é a pergunta que eu quero fazer. Eu só queria dizer mais uma coisa. Para a Prof. Tânia também, que eu nem falei. Não, vai lá. Eu fui convidada para seguir a pesquisa, né, por uma médica de estômago e intestino, porque ela me disse que é incrível a ligação que tem da psicossomática, né? Então, que importante a gente olhar para tudo isso, né? Não só para o físico. E os médicos também eles estão. Eu conheço, por exemplo, um endócrino que eu indico para todos exatamente por isso. Porque a pessoa vai lá, tem uma gastrite, faz um ano que ela está começando com esses sintomas de gastrite. A primeira coisa que ele pergunta: o que tu mudaste na tua vida que agora, de um ano para cá, tu vens desenvolvendo isso e não tinha antes? É simbólico. Então, faz com que ele olhe que mudanças, mas antes de se transformar numa úlcera, que ele possa olhar para si, né? O médico parece que pede para que ele olhe o que está acontecendo com ele. E não só com o corpo dele, porque o corpo, quando ela falou da Joyce McDougall, eu adoro ela, porque um dos livros dela é Teatros do Corpo. Ela fala exatamente isso. O corpo é como se fosse um palco, como se fosse uma peça de teatro, e ele vai colocando para fora algumas coisas que tu não está conseguindo processar internamente. A psicossomática é isso, né? As doenças psicossomáticas são isso. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você. Importante é a questão da medicina, né? Estar se abrindo e tendo essa sensibilidade para algo tão importante. Eu acredito, Jorge, que a medicina, isso que eu falava no início, assim, eu acredito que a medicina não tem resposta para tudo. Eles estão se dando conta, e que bom! Eu acho que é muito bonito isso. E nem nós temos respostas para tudo. Essas questões etiológicas, mas por que esse lugar, por que essa afecção de pele e não outra? Porque, gente, tem coisas que... Porque geralmente eu acho que as pessoas esperam que a medicina tenha a resposta para tudo, a psicanálise tenha a resposta. Não, mas a presença de vocês aqui é importantíssima justamente por conta disso. Porque como a professora Tânia trouxe aqui também, você, né, Eliane? Estou com um problema de gastrite, eu vou direto no médico, eu vou tomar uma medicação. Não, vamos buscar qualidade, vamos pensar causa, o que é. Pensar o que é. Não, isso ampliar muito mais as clínicas, né? Tanto da medicina quanto da E a gente tem uma comunicação muito boa entre medicina e a psicologia, e com a psicanálise também. E acho que muita coisa é um não saber pela complexidade do ser humano. E não que a gente não queira ou não se dedique a estudar algum caso, alguma situação. Às vezes, a gente tem que dizer, olha, eu não sei se vem dali, pode ser que... Porque às vezes são vários fatores, não é um fator que acaba, né, derivando. E o paciente eu quero saber isso, que veio disso, né? Porque essa questão concreta te dá segurança. Eu acho que eu sei de onde está vindo. Eu acho que é isso que nós dizíamos, né? São pacientes mais operatórios, eles buscam uma mágica ou um efeito, né, numa pílula ou alguma imediatas, coisa assim. Mas... lógico, quando tu vai atrás do simbólico, daquilo que realmente causa, não existe uma cura mágica para isso, talvez não seja rápida,
né? Mas o que a gente vê no consultório, na clínica, é que logo o sintoma vai sendo, ele vai amenizando e aí vão aparecendo outras tantas coisas que estavam fazendo sair como aquele sintoma, né? Perfeito. Então eu acho que a gente precisa organizar isso melhor, claro, com os sujeitos, de que eles sim podem fazer alguma coisa, podem ser até mais ativos, porque eu acho que quando a gente toma uma pílula, a gente não é tão ativo sobre aquilo que nos aflige. E eu fico Deus, pensando quanto que fala é importante esse podcast que eu vou dizer, olha, eu acho importante trazer a ser passividade incrível. do sujeito. O sujeito que fica aprisionado num corpo, ele é um sujeito passivo, Sim. né? Então a gente tem que tornar ele ativo sobre ele mesmo. Ele tem que entender o que se passa com este corpo. Se um médico dá só uma pílula, acabou, isso aí, deu, tu não vai saber da tua história. Pacientes que não sabem a própria Amanhã tu tá história. com um problema, o mesmo problema agravado ou um outro. Né? Se é só essa. Agora a gente precisa lembrar um detalhe que nós estudamos aqui muito na comunicação, e vocês como psicólogas também, que esse imediatismo, essa pressa, Isso. essa pílula, Essa urgência ela também tá, né? A urgência ela tá na base Eu da ia somática. comentar exatamente isso. Esse tipo de paciente tem mais necessidade desse concreto, dessa pílula mágica, mas olha a nossa sociedade. A gente quer remedinhos que resolvam, aliás, pede remedinhos para resolver até coisas que a gente deveria vivenciar, como, por exemplo, situações de luto, situações de tristeza, que não necessariamente precisa de qualquer medicação, a não ser que se transforme em algo patológico. Mas antes de vir a patologia, aliás, muito antes, as pessoas já querem amenizar essas sensações ruins. Então, tem um ponto que talvez seria importante que a gente deixasse como mensagem, assim, nessa questão do social, que viver tem partes boas e ruins. Eu gosto muito daquele filmezinho do Divertidamente, né? Um filme infantil, enfim. E que a alegria, num primeiro momento, tá em cena. E que depois tem que ter espaço para a tristeza. Então, para a gente poder pensar que na nossa sociedade também, a gente vai viver tristezas, vai viver processos de luto agora, em função do que nos aconteceu, né? Com essas enchentes. Luto e tristeza é muito assuntoso aí fora. E não necessariamente sendo medicado. Não é para ser medicado. E a natureza, eu acho que ela até nos ensina com isso, porque apesar, claro, de ser uma catástrofe, né, coisas muito tristes, a gente tem que esperar, né? A gente tem que aprender a esperar a chuva passar. A gente tem que esperar a medicina achar uma vacina para a Covid. A gente tem que esperar. E se a gente puder ensinar, né, os nossos filhos desde muito pequenos a esperarem, isso não vai ser um problema. Mas o que a gente tem é que, bom, não posso ficar triste e faz uma doença, porque é tudo muito, tem que ser tudo muito urgente, muito rápido, eu não posso ter desprazer, né? E acaba que o desprazer fica muito maior. E essa é a nossa sociedade, né? Justamente por conta disso que eu trago, que tudo tem que ser muito imediato. Estamos vivendo esse momento. Já pode tudo. E vem a natureza e diz não, né? Não. Pele vai te dizer não. A pele diz não, né? É um não, e às vezes é um não muito violento. Né? Então eu acho que a gente vai indo de uma forma muito acelerada e muito maníaca, e pode tudo, e faz tudo, e consegue tudo, e não precisa mais sentir saudade. Só que faz parte isso. Fuge do sofrimento de qualquer forma, e a tecnologia ainda está potencializando isso. É que a tecnologia, sim, que nem, Jorge, eu penso, né, que nem com as crianças, os joguinhos, né? Sim. As crianças não são ativas, né? Antigamente, ou no consultório, as crianças brincam com um brinquedo mais lúdico, elas fantasiam, elas imaginam, elas usam... E movimentam, né, o corpo. Psiquicamente, né? E no jogo a criança fica passiva. E o que a gente tem são pessoas passivas. Elas esperam que alguém dê a solução mágica, né? Eu acho que esse é o quadro. Esse é um dos motivos que a gente, digamos que, coloca como contribuição de aumento de patologias psicossomáticas. Tem vários fatores, sem dúvida nenhuma, mas esse lugar passivo, esse lugar de não aguentar tristezas, de não poder dizer, nem aceitar nãos e nem dizer nãos, de não ser inteiro, não, tu tem que ser só a parte boa. Gente, isso é um robô, isso não é um humano, isso não é vida, isso é um paraíso, né? Sim. Desumaniza. Tem uma super proteção aí, né, também, e aí a gente vai para um outro campo que é melhor a gente, pra gente não desviar muito. Mas, assim, que é a questão dos pais também.
também nesse, Com né? Não vai certeza. sofrer, não vai não sei o que, e depois acaba todo mundo nos consultórios aí, né? Eu O acho que não é ruim, eu acho que mas- Não, o que é ruim é o sofrimento que É o eles sofrimento, ficam, né? é. Porque se eles acabam no consultório porque tem sofrimento. Daí eu não é acho bom. que o auxílio que um pai dá para um filho é na questão tradutiva essa, né? Isso aqui é triste, isso aqui é feliz, isso aqui dá raiva e tudo bem, não tem problema nenhum sentir, né? Mas, Eliane, Mas- quando um pai diz assim, desculpa eu te interromper, Imagina. tu tem que fazer a conclusão do raciocínio, não quero parecer aqui Não, uma colega que é não deixa o ótimo, entrevistado é falar. ótimo. Mas o problema é que os pais também, eles não querem que meu filho passe o que eu passei. Geralmente. Mas aí eu vi uma matéria do Mário Sérgio Cortella, filósofo, né? Ele dizendo assim, mas o que tu passou? Tu teve que trabalhar, tu teve que se privar, isso aí também é aprendizado? Tu queres privar o teu filho de vivenciar? É que eu acho, Jorge, que muitas né? vezes o que a gente acompanha é um outro excesso. Tu entende? Por exemplo, Aham. assim, eu passei eu fui desprovido de tudo, então eu vou dar tudo. Só que tu cai na mesma, né? Então todo excesso, e excesso é traumático, é isso que a gente está falando, todo excesso que a criança tem de dar conta é ruim, né? Tem que ajudar ela. Agora, o equilíbrio, vamos também pensar nos pais, porque não deve estar fácil no lugar de pais, sim, né? Sim, tem que O entender. equilíbrio- Nossa. O equilíbrio é difícil. O equilíbrio- Gente, é difícil para nós lidarmos com o equilíbrio na nossa vida. Nós, enquanto pais, enquanto professora. É difícil esse lugar de, sabe, tem que cobrar um pouco e tem que entender um pouco. Tem que, Não sabe? existe receita de bolo. Não é fácil. E cada vez mais, talvez, fique difícil na medida em que a gente se desautoriza do lugar de pai, de mãe, que, por exemplo, um psicólogo sabe mais do meu filho do que eu. Jamais, né? Então, tem alguns clichês aí fora que os pais acabam se redimindo do lugar de educadores, de orientadores, de alguém, porque eu não fiz psicologia, então eu mando meu filho para o psicólogo e lavo as mãos de uma maneira que não participa do processo. Assim como leva para a escola que vai educar, eu não participo do processo. Não deveria, né? Sim. O ideal seria esse equilíbrio, e que não sei se é uma coisa fácil. Agora, Eliane, o ser humano é, como a gente já comentou aqui, complexo, né? Vamos, a cada década que passar, vamos descobrir, enfim, novos tratamentos, novas pesquisas, mas como que a gente, por exemplo, o internauta que está aqui nos acompanhando, né, tem a consciência, por exemplo, de ir lá no teu consultório, né, e fazer essa análise, porque acredito eu que em alguns momentos a pessoa chega lá e nem tem sequer a consciência de que aquele problema de pele tem um fundo psíquico, né? O que tu pode falar pra gente? Apesar da modernidade toda que nós estamos, dissertação, né? eu acredito que a gente ainda vive num mundo que só vai se tratar quem é louco, né? Geralmente, Ainda assim, infelizmente, ou né? é quando eu tô muito mal. Muito mal. Então, eu acho que a pessoa ela faz, claro, todo um circuito por consultórios médicos até ela testar realmente, bom, isso aqui realmente... E às vezes mesmo assim não atesta. Então, é por isso que eu acho que é bom a gente transmitir isso, né? Porque eu tive muitos pacientes que seguiam indo para o ambulatório, e para o ambulatório, porque é muito difícil olhar para a gente. É muito mais fácil olhar para uma doença orgânica do que nos olhar o que foi a nossa história, o que foi a nossa vida, as escolhas que nós fizemos. E o medo da loucura, né? E o medo da loucura. Porque pode ser que, então, eu tenha um problema. Será que o problema é sério? Será que é grave? Talvez que as pessoas possam começar a desmistificar esse lugar de loucura e buscar ajuda no sentido, eu vou buscar uma avaliação para ver se está tudo bem. E muitas vezes a gente consegue dizer, eu sei porque eu supervisiono o pessoal ali no nosso serviço de psicologia, e tem vários pacientes que vieram buscar uma avaliação e que a gente consegue dizer, tá tudo bem, vai para casa, tu tá administrando bem, como as coisas estão acontecendo, tu estás conduzindo de uma forma saudável. Isso é muito importante. E a gente acha que, na medida que vai procurar um psicólogo, vai vir a loucura. E não que pode ser que tu seja até elogiado da forma como tu tá conseguindo conduzir, seja com o teu filho, no teu trabalho, no teu relacionamento, seja no que for. Perfeito. Eliane? É que às vezes a gente sai um pouco da psicossomática e entra no medo da loucura.
né? A gente vai tratando, né, o que é aquele órgão, por que aquele órgão é atacado. Eu queria dizer que meu trabalho foi da pele, eu fui questionada na minha banca, né? Exato, Porque vamos falar. E por que então, Helena? Por que pele? Porque pele, eu acho que quando a gente nasce, a primeira coisa a qual a gente é tocado é a pele, né? E eu acho ela de extrema importância, são os primeiros sentidos, os primeiros calores, os primeiros frios. A pele é o primeiro que sente, é o primeiro que é tocado, é o primeiro órgão do corpo e é o maior órgão do corpo. Sim. Ela é um envelope de todo o nosso corpo e eu acho que ela nos mostra muita coisa. Eu queria trazer sobre tem bebês que já têm muito problema de pele. Né? Mas então, como explicar, Liliane? Né? Já vou tem te interrompendo. algo, Como né? explicar porque o bebê já tem chegou algo agora? Que se passa ali que a gente precisa entender melhor, né? Nesse vínculo. Se o bebê está com algum Ou problema algum de trauma pele, durante a gestação? os registros que ele conseguiu ter, alguns registros têm que ter alguma dificuldade, para que ele demonstre através da pele que tem algo inadequado. A gente tem bebês anoréticos. Isso, que não se alimentam. Então, o que se passa? Eu não posso te dizer assim, Jorge, sim, isto foi na gestação. Não, isto foi no... Sim, não, não ou existe, é uma porque mãe é ABC. subjetivo. Está aqui no teu trabalho essa parte também? Do bebê. Sim, a gente trabalha toda a questão do infantil, mas o que eu quero dizer é subjetivo. Na própria pesquisa, quando eu vou contando, né, os casos e a gente volta para o infantil e vai contando essa história, a gente percebe muitas vezes o que aconteceu ali. E é muito subjetivo, quer dizer, não é todo mundo que faz uma psicossomática na pele que tem foi em determinada fase. Sim. Esses aqui quase foram todos na adolescência que eclodiu. Né? E que Mas é muito agora... comum, porque a adolescência é uma sobrecarga, é um momento difícil. Por isso, olhar para os adolescentes. Não é fácil ser adolescente hoje em dia. Tá? Eu fico muito em defesa também dos adolescentes, porque é muito questionamento, é muita coisa para eles responderem, que eles não estão prontos ainda. Então, nós temos que entender e dar tempo ao tempo. E fazer com que eles se permitam aguentar esse tempo. Calma, nós já vamos decidir. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida quando terminar o ensino médio. Calma, tu não precisa saber hoje. Se tu não souber o ano que vem, tudo bem. Mas não tem esse tudo bem, né? Tem uma pressão social, tem uma pressão familiar, enfim. E esse adolescente que tu trazes aqui como exemplo, essa somatização está no adulto e tu chegou à conclusão que eram questões que vieram desde a adolescência ou não? Ou é especificamente o adolescente também na tua dissertação, no teu trabalho? Não, o adulto, né, que vai podendo, porque eu fiz várias entrevistas. Sim. E aí esse adulto que eu entrevistei, que vai se dando conta que isso eclodiu lá na adolescência. Perfeito. Essa era a questão. Essa era a questão. Ela só entrevistou adultos. Foram só adultos. Sim, e só adultos. Olha só. Mas que informação por que tu traz? eclode na adolescência? Por conta que já vem questões do infantil e como na adolescência a gente tem todo esse potencial, né, de hormônio, de corpo, de tudo, bom, ali eclode as questões que não ficaram bem no infantil, né? Então ali a gente vai ter todo esse boom. Né? Nós somos um todo, meu querido. Desde que a gente nasce, a gente vai sendo impresso algumas coisas dentro de nós. E não é nem porque a mãe fez, o pai fez. É como eu percebi, é como eu senti. E que muitas vezes não é exatamente o que a mãe quis dizer ou quis fazer. Platão estava certo, né? O que existe no macro, existe no micro. Nós somos um cosmos gigantesco a ser decifrado e não é. E olha que tem campo. E não é fácil, e não é fácil nós nos decifrarmos. Eu acho que isso é o mais difícil de ir para um tratamento, entende? Porque o medo da loucura, mas que loucura, né? De que loucura estamos falando, né? E aí vai centrando. Logicamente o paciente vai ter que se haver com ele, porque não é nem com o analista. Ele tem que se falar. Sim. Né? E aí que eu te digo que eu achei que essa questão da pele... ela é bem importante, né? Porque eu acho que a pele, ela toma o sujeito como uma unidade, né? Integra. E o sujeito, senão ele fica fragmentado. Um pedaço aqui, eu tenho uma doença aqui, uma doença ali, porque vão aparecendo doenças, né? Eu sou um pedaço disso, um pedaço daquilo. E eu acho que a pele, ela integra. E ela tem que estar representada dentro do sujeito.
né? Então, a pele, para mim, é uma coisa bem representativa, eu acho. E é por isso que eu fui por essa via. Por essa via. E eu me deparei com afecções terríveis na pele. E o quanto a pele pode ser venenosa mesmo para o sujeito, sabe? No sentido de ela não fechar, de ela ficar em carne viva mesmo, desde os primeiros tempos. Ela não fecha o sujeito. Sim. E isso vai se dar a partir de um trabalho psíquico muito. E a partir desse trabalho, eu tô aqui, eu digo, meu Deus, como eu tô contente com o programa de hoje, viu? Eu acho que a proposta é justamente essa, é auxiliar, e tenho certeza que os internautas que estão nos acompanhando nesse momento vão parar, não é, Eliane e professora Tânia, para tentar fazer uma leitura de si, que diante desse mundo tão imediatista e tão rápido, né? Se cobrar menos. É difícil a gente fazer essa parada e entender, opa, alguma coisa não está correta, né? E aí você tem que procurar um profissional. Junto com se olhar, poder olhar para dentro, né? É também se permitir um pouco mais, é poder, tô triste, ok, tudo bem estar triste, ok, tudo bem, não tô conseguindo desenvolver alguma coisa, porque tem uma exigência de uma sociedade, aí a gente pensa numa questão capitalista, enfim, né? Tudo que tem por trás, que deixa o sujeito doente, é para pedir que ele adoeça. Se ele não tem um mínimo de discernimento, primeiro de se permitir um pouco, de poder se olhar, mas tem algumas coisas que não estão bem, eu estou sofrendo com isso, vai pedir ajuda. Mas, se não, talvez, se ele só se permitir um pouco mais, de se autorizar a ser mais ele e não ser, talvez, o que um social espera dele. O que uma mãe, o pai, a profissão, enfim, né? Pode ser que a gente tenha sujeitos mais íntegros, mais inteiros, em podendo se respeitar, e talvez menos adoecidos. Perfeito. Eliane, o que tu tens mais, assim, do teu trabalho, né, que a gente possa, que de repente eu não te perguntei, tu gostaria de trazer aqui pra gente, que já foi excelente. Eu acho que o nosso papel aqui, que é justamente trazer isso para a sociedade, né, esse olhar para si. Eu queria trazer, Jorge, assim, eu trabalhei especificamente mais um autor, assim, que eu gosto muito, que é o Jean Laplanche. Eu estudo bastante a psicanálise francesa, e tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito, que ele chama daquilo que este bebê vai recebendo como uma intromissão, sabe? E que eu acho que tem a ver com o que a prof agora falava, que é, nós não temos uma receita de bolo para alguém ser feliz. A gente ouve muito isso, né? Se for médico, se for engenheiro, se pegar isso e fizer aquilo, e se for de tal sexo, e se for, sei lá. E eu acho que as pessoas adoecem muito com essa receita. Então, eu penso que uma das receitas um pouco mais que daí para a gente dar aqui, deixar, é respeitar a subjetividade. Porque a gente tem muito sujeito que recebeu uma informação e que aquilo ficou dentro dele, que ele precisa buscar aquilo a qualquer preço, nem que seja se destruindo, sabe? E o que a gente faz na clínica é destruir tudo isso, né? Aí tu tem que destruir essa mensagem para chegar na mensagem dele, que às vezes é tão difícil ele se achar no meio de tanta intromissão, né, que foi feita. Então, assim, claro que a gente fala, né, não precisa se preocupar com os outros, não pensa, mas é que isto é um caminho, é um percurso, né, que a gente vai fazer com ele, do lado dele, né, e que não vai ser uma vez que disser que isso vai se resolver. Dar, né, sendo que chegam pacientes para nós de 40 anos que viveram a vida toda assim, eu fui mandado fazer isso, e que já está interno, que já não é mais ninguém de fora. Né? Então, eu acho importante a gente, enquanto analista, pensar que o que é uma análise? É desconstrução de um outro que disse, mas que, bom, a gente vai buscar o eu do paciente. O sujeito tem que se dizer. E é isso que vai fazer ele sair da psicossomática também. Não sei se deu para entender. Deu para entender perfeitamente. E quando tu fala aquilo, né, a gente vai... Os convidados eu vou fazendo terapia também, né? Eu vou aqui, eu digo, Jorge, eu vou procurar que tu tem... Te espero lá vai depois. Lá, né? Tu vai pedir vários diplomas no final. Sim. Mas eu acho que uma questão também, Eliane, diante da tua fala, que deu perfeitamente para entender,
é preciso ter coragem e perder o medo, né? Porque quando tu falas em desconstrução, e esse paciente que já tem 40 anos de idade ou mais, e foi construído, aquilo já está internalizado nele, aquele personagem, né? Ou aquele indivíduo. Isso, a persona, né? Do teatro. O teatro e tal. Nessa desconstrução, tu descobre um mundo novo, e isso assusta, né? A gente só vai desconstruir se tiver sofrimento. Então, qual é o preço que tu vens pagando há 40 anos sem tu te achar, te identificar, ficar bem contigo mesmo? Já faz um tempo que tu vem sofrendo em função disso, por isso que precisa desconstruir. Então, não é desconstruir porque o time está ganhando, não. É desconstruir porque tem um sofrimento subjacente e nós precisamos encontrar um eu mais fidedigno. E isso que a Prof. Tânia fala é bem importante, porque é desconstruir o outro e construir a si, né? Então, é um processo de desconstrução, construção junto. Né? Vai se construindo eu a partir de que vai se desconstruindo o outro. E ele não fica sozinho. Que bom, depois a gente fica assim. Tem um colo muito grande. Ele fica bem acompanhado. Fica bem acompanhado, sim. Isso é importante, né? Porque daqui a pouco você olha no vazio e assim, tá, mas onde é que eu estou, né? E esse outro, num primeiro momento, é o analista. Né? Que vai dando a possibilidade de desconstruir aquilo. Mas aqui comigo tu pode. Então, ele vai podendo, a partir deste outro, que é o analista, construindo uma outra coisa e daí desfaz todo esse... É como se a gente conseguisse pegar no colo, né? No sentido, vamos lá, vamos olhar para dentro, mas a gente tá junto, tá contendo, tá ajudando, porque senão pode ser, sim, desorganizador pensar nessa desconstrução. Então, acho bem importante o que tu trouxeste para que a gente pudesse explicar que tem toda uma continência em volta disso. Exato. É um processo, não é uma coisa solta. Do analista. E mais uma coisa só, Jorge, que eu queria dizer. A pele também é um sintoma que vai ter que ser desconstruído, né? E esta é a minha pele. A minha pele, porque aí eles falam assim, né? Esta aqui é a minha pele, ela é assim. Quer dizer, eu sou tu não vai me desconstruir. Né? Claro. Então também vem toda, né, uma outra coisa que é, não, eu tô acostumado assim, né? Porque por maior que seja o sofrimento, às vezes o sujeito está acostumado. E é muito comum a gente... Né? Exato. E é muito comum, isso eu já conheço, então vou me manter nesse sofrimento, porque isso pelo menos é do lugar do cognoscível, né? E não necessariamente uma incógnita. Ali eu estou seguro, né? Isso aí. Mas enfim... Mas... Gente, foi maravilhoso. Gente, dá para fazer mais um desses. Olha, vários, né? Paciente vocês já têm, viu? A gente já sabe. Ótimo. Eu vou aguentar o tranco. Vai. Vamos lá. Quero agradecer a presença de vocês duas aqui, professora Tânia e Eliane, muito obrigado. Eu acho que o programa foi realmente fantástico, bem esclarecedor e acredito que vai auxiliar bastante quem vai estar nos acompanhando, né? Justamente nessa busca, porque é uma eterna busca, né? A gente não tem a receita da felicidade, mas vamos caminhando, né? Nesse autoconhecimento, nesse crescimento pessoal para pelo menos fazer essa caminhada, né, que às vezes parece que passa tão rápido, o mais agradável possível, sem fugir, né, daquilo que nos também causa sofrimento, que também é amadurecimento e crescimento. Eliane, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Jorge. Eu espero que esse trabalho dê vários frutos, né, porque eu acho que a gente tem que se ocupar de transmitir, de falar bastante sobre isso, né. Agradeço, né, o UXPlay por ter aberto esse espaço para a gente. Para isso, eu acho que a gente escreve, estuda, supervisiona, se analisa e se dedica, né, para a gente poder transmitir, para a gente criar uma sociedade mais saudável, com menos sofrimento, principalmente, né, do jeito que a gente está vendo hoje. Então, agradeço, muito obrigada para vocês todos que estão aqui, que se dedicaram. Muito obrigada. Equipe fantástica, Equipe fantástica. Professora Tânia. Agradeço também. Acho bem importante que a gente divulgue sempre essas questões do nosso mestrado. Nós temos temáticas muito importantes e o objetivo de um mestrado profissional, que é o nosso, é de divulgação desse processo de desenvolvimento dos mestrandos. Não adianta nada nós engavetarmos, né? Então, o mestrado acadêmico não tem essa preocupação, o mestrado profissional tem.
Então, até fazendo o convite, né? O processo seletivo do mestrado profissional em psicologia é aberto e, sem dúvida nenhuma, usaremos mais esse espaço. Fiquem atentos, né? Que acho muito que rico, é muito importante. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Jorge. Valeu, Obrigada, valeu. pessoal. Você acompanhou mais um episódio do UXplay Podcast. Não esqueça de dar o like, compartilhar o conteúdo e deixar o seu comentário. Os nossos episódios estão no YouTube e também no Spotify, ou você nos acompanha no @UXplay, no Instagram, no TikTok, no Twitter, que agora é X, e também no Facebook. E nós estamos na Rádio Comunicaverso, né, sobre a coordenação aí do grande Miguel Zamboni. Um forte abraço e até o próximo!